gosto muito do conceito de ver alguém se formando. E isso não estou falando só de automobilismo. Eu gosto de ver alguma coisa sendo construída, de ver uma carreira sendo construída, referenciais sendo adquiridos. Isso é uma coisa muito mágica de você perceber essa construção. E eu acho legal também, no caso que a Fórmula 4 brasileira trouxe, você, como jornalista, observar as histórias por trás de cada nome, né? Você tem ali desde um menino do interior de Goiás competindo com o clã Barrichello Giafone, né? Tem esse tipo de coisa, e sendo que o que ganhou também não faz parte de nenhuma família que chegou à Fórmula 1 como piloto, enfim. Mas esse tipo de história, você olhar todos reunidos ali, uma história diferente, brigando pelo mesmo ideal. O que você diria para o Ricardo da primeira etapa, para o Ricardo da última etapa? Eu falaria para ele ter paciência, falaria para ele tomar cuidado com algumas coisas, alguns pilotos e tal, que acabaram me prejudicando. Explicaria também sobre as coisas que eu passei aqui na Fórmula 4 Brasil, que pode acontecer, mas falaria para ter bastante paciência e para dar o melhor de si, que eu acho que o meu eu, desde quando eu comecei a andar, sempre deu. Para mim foi uma temporada de muitos altos e baixos. Essa temporada de 2022 eu posso dizer que tive momentos muito bons, tive momentos também muito ruins. Foi uma temporada bem desgastante, foi meu primeiro ano de Fórmula. Eu tinha vindo do kart, treinei pouco e, enfim, vim correr. Foi um ano bem legal, aprendi bastante, andei bem, andei mal, enfim. Mas foi um ano bem legal, um ano de aprendizado, um ano aí para entrar no automobilismo de fato, mas um ano também bem difícil. Eu acho que o ano ter sido complicado emocionalmente não foi tão legal para mim, eu acho, principalmente aqui na Fórmula 4, mas eu acho que eu consegui ir superando isso, passando por cima das dificuldades e ter a família do lado, claro, com um grande apoio, sempre ajuda bastante. Estou feliz pela recuperação que eu tive ao longo agora nesse final de ano e de como eu acho que eu vou chegar mais preparado para o próximo. Um piloto bom, um piloto excelente, ganhar uma corrida em 10, essa é a conta. Se você tem 10% de vitória na sua carreira, você é um piloto assim, fora da média. Agora, o que é 10% de vitória? Tipo, você ganha uma em 10, ou seja, 2 em 20. Se você corre 20 vezes no ano, você vai ganhar 2. Tipo, é absurdo a conta, então aí tem que gostar. Quando eu cheguei no autódromo Velocitar, que foi o primeiro dia da F4 Brasil, eu pensei assim, tá acontecendo, sabe? Porque eu, como jornalista, tenho já 25 anos de atuação, eu já vi categorias e escolas nascerem e, infelizmente, acabarem. E, ao mesmo tempo, eu senti a necessidade, realmente, de ter aqui no Brasil algum passo entre o kart e o Fórmula. E eu já tinha ouvido falar em conversas com o Giulianelli, ou mesmo outras pessoas da Vicar, pais de piloto, falando, olha, um dia vai vir a Fórmula 4 Brasil, estão tentando trazer a F4. Então, no Velocitar, quando você vê os carros, vê os pilotos e eles indo para o grid, foi uma realização, assim, não para mim, eu não tive participação nisso, eu, como jornalista, estou ali acompanhando o trabalho, mas, de uma certa maneira, eu me senti orgulhoso. Eu falei, poxa, que bom, eu trabalho nessa indústria chamada automobilismo brasileiro e agora a gente tem uma categoria de Fórmula para chamar de nossa. Tudo que acontece no automobilismo brasileiro chama muita atenção da Europa. Isso historicamente, até pelos nossos 8 campeonatos mundiais e 101 vitórias na Fórmula 1. Então, quando o meio automobilístico internacional percebeu, entendeu que a Fórmula 4 Brasil teria um nível muito forte, muito alto, vieram técnicos, por exemplo, da Abarth, né, que cede motores, vieram funcionários da FIA para ver de perto essa nova categoria no Brasil. E na estreia, por exemplo, teve a presença do Bernie Eccleston, que hoje não ocupa cargo oficialmente, a mulher dele é vice-presidente da FIA, mas é o Bernie Eccleston, é o criador da Fórmula 1. Então eu diria que a F4 é essa primeiro passo. Então você tira os pilotos do kart, os melhores pilotos do kart do Brasil,
vão para F4, aí eles lutam ali nas corridas, fazem um campeonato e você pega ali 2, 3 primeiros. Esses pilotos vão para o exterior. É o caso que aconteceu, por exemplo. Pedro Clerot está indo para a F4 espanhola. Então, aí agora ele já está num outro passo. Então, se o Pedro Clerot vai chegar na Fórmula 1, a gente não sabe ainda, mas ele já tem o potencial desenvolvido para se destacar na Europa. A presença da mulher no automobilismo tem crescido muito e crescia naturalmente. Agora, além do natural das mulheres acompanharem muito e quererem correr, agora a FIA tomou como assim o objetivo dela, é o botão principal que ela aperta. Ela quer ver a mulher no automobilismo. E isso está acontecendo em todos os países, a gente tem visto, e visto a qualidade melhorando, ver o que a Aurélia Nobilos fez nesse primeiro ano. O aprendizado técnico veio e o entendimento do campeonato veio, tanto que ela foi disputar a seletiva Girls on Track, que é um programa da FIA para incluir mais mulheres no esporte a motor, e ela venceu essa seletiva. E o fato dela ter sido escolhida pela seletiva da FIA como a piloto da Academia Ferrari para 2023 mostra que ela tem muito talento e potencial. E certamente a Ferrari enxergou isso. Ela participou de uma competição muito difícil, eu já acompanhei essa competição pela FIA, e esse ano foi o momento onde ela teve a chance de participar e vencer. Vencer uma competição que tinha, se eu não me engano, 50 pilotos, e ela conseguiu, né, se mostrar o talento dela, ela conseguiu mostrar que ela era melhor do que as outras. A Aurélia vai ser uma vitrine da F4 Brasil, porque ela vai ser uma piloto que correu aqui no Brasil e vai estar representando, né, a F4 num dos campeonatos lá da Europa. Então, e como piloto da Academia Ferrari. Ou seja, mais uma vez a Fórmula 4 Brasil cumpriu seu papel de formadora de pilotos, porque a Aurélia que entrou nesse campeonato da Fórmula 4 em 2022 era uma, a que saiu era outra, muito mais preparada. Eu perdoo, quem sou eu para perdoar, mas eu compreendo qualquer outra equipe que tenha tido mais dificuldades do que outras nesse primeiro ano. A temporada começou com um aprendizado, que eu até converso com o meu time hoje, que se não tivesse acontecido o que aconteceu, talvez a gente tava um pouco mais largado, vamos falar assim. Isso para mim não teve preço. No final do ano, eu ter as procuras que eu tive, os elogios que eu tive, assim, foi muito gratificante, foi muito legal saber que a gente consegue também, desde que a gente se dedique, não importa o tamanho do problema, a gente foi lá, colocou a cara em tapa. Os donos de equipe falavam entre si, via a dificuldade. No início eu queria ter o primeiro troféu, depois a coisa sentou. Você sabe que uma das coisas que assim mais chama atenção nessa primeira temporada é o nível técnico das equipes. Elas se prepararam sistemas de tipo academia, como na própria Fórmula 1 faz, adotando aquilo que exatamente o sistema de fazer o piloto aprender mais, aprender aquilo que ele precisa. Você muitas vezes você está num bom lugar, mas que o professor não sabe te ensinar. Elas se prepararam como academia. Então, as quatro são muito bem preparadas. E isso é o que mais me encantou de todo o projeto, é o que mais me motivou. A gente sabe que o Brasil teve alguns campeões do mundo e já faz um tempo que a gente não tem um representante na Fórmula 1, então a gente precisa fomentar essa geração nova. E esse era o grande objetivo da minha presença, da presença da equipe na Fórmula 4. Poder contribuir com isso, de alguma maneira, foi muito bom. Ninguém consegue falar ainda se algum deles vai chegar numa Fórmula 1, mas com certeza eles têm potencial para desenvolver uma carreira no automobilismo, serem pilotos profissionais. Então é isso que é o propósito da Fórmula 4. É o primeiro ano da vida de um piloto andando de carro de corrida.
Isso que é a maravilha que a Vicar possibilitou e isso que a gente tenta passar para eles. Mas quando a gente vê essa transformação que a gente ajudou alguém, ajudou nessa ponte, né? Veio do kart, vai para a Europa depois, tentar a Fórmula 1, tentar tudo. E a gente agora na Fórmula 4, o que a gente é? A gente é ponte. Então essa ponte tem que ser bem cruzada. Espero que no futuro próximo a gente tenha um piloto, né, não só da KTF, mas um piloto do Brasil de volta no grid da Fórmula 1. De preferência um piloto que tenha nascido, né, da nossa academia Fórmula 4, vamos chamar assim. Mas eu acho que no futuro próximo a gente vai ter sim alguém com certeza. Querendo ou não, a gente, né, é um país que teve aí Senna, Emerson, Piquet, vários nomes que fizeram história lá e acho que a gente, com certeza, nos próximos anos vai ter alguém competindo lá e trazendo de novo uma super alegria para nós que gostamos de automobilismo e gostamos da Fórmula 1. Eu acho que a F4 Brasil é muito importante para os brasileiros. A gente está carente de pilotos na Europa, brasileiros, na Fórmula 1. Eu acho que a iniciativa de ter uma categoria aqui no Brasil, ela ajuda muito, né? Porque a gente consegue chegar com uma experiência maior lá. Com certeza fazer essa temporada me ajudou demais, porque comecei no Brasil, onde estou em casa praticamente. Minha língua, então muito mais fácil de comunicar com os chefes de equipe, principalmente nesse período que é o de aprendizado, onde a gente está começando ali, iniciando a carreira nos fórmulas, ou seja, você vai aprender muita lição ainda, você vai aprender muita coisa e acho que o que facilitou muito isso foi estar na mesma língua, né? Em geral, aprender como andar com um carro de fórmula, como andar com um carro um pouco mais aerodinâmico, que tem uma dimensão bem diferente do kart, acostumar com a potência, acostumar com os freios, saber acertar o carro, conseguir sentir bem no carro, conseguir levar o carro no limite. Eu acho que eu consegui evoluir muito ao longo do ano inteiro. Acho que o meu maior aprendizado é toda a experiência que eu peguei, tudo que eu fui aprendendo, principalmente a confiança que eu peguei, que faltou ao longo do ano. E assim, eu aprendi também a lidar com mais problemas do carro. A gente vai aprendendo que o carro tem bem mais variáveis do que, por exemplo, o kart que a gente está acostumado. E você vai aprendendo a trabalhar com elas. Então acho que o principal aprendizado é trabalhar com um maior número de informações. Acho que a Fórmula 4 serviu como um berço para nós e se não fosse ela, eu não teria feito esse teste nos Estados Unidos, não estaria negociando com equipes de lá e possivelmente não estaria tentando entrar no programa para chegar na Indy. É muito interessante quando você acompanha a categoria de base, porque você vê toda a construção que leva aquele atleta a fazer, de repente, Fórmula 1, Copa do Mundo, final olímpica. É um processo muito longo, é uma coisa que leva anos e anos e tem muitas e muitas e muitas camadas. Então, a gente vê essas camadas sendo construídas, vê essas camadas sendo alicerçadas por um atleta, é um negócio muito especial. Meu sonho hoje é chegar na Fórmula 1. Sei que é bem difícil, mas acho que eu estou preparado e durante os anos aí a gente vai ver como vai acontecer. Todo mundo aqui que está na Fórmula 4, acho que tem como meta chegar na Fórmula 1, é bem difícil, tem que estar na hora certa, no lugar certo, ter sorte ainda, a sorte faz bastante parte, mas estamos tentando.